Olá, gente! Sejam bem-vindos à quarta aula da nossa playlist de programação. As 3 aulas anteriores foram bem importantes, então deem uma olhada lá. E nessa quarta aula, que a gente vai realmente colocar a mão na massa, vamos começar no HTML. Na aula anterior eu já expliquei a estrutura do HTML, alguns conceitos bem importantes e necessários para um programador iniciante. Então nessa aula eu vou ensinar umas 2, 3 tags iniciais que a gente tem que saber para começar a fazer a estrutura do nosso site. Então vamos lá abrir o nosso Visual Studio Code. Isso daqui que vocês estão vendo foi o que eu ensinei, o que eu falei na aula anterior. Então se vocês não estão entendendo nada, voltem na aula 3 da playlist. Então vamos lá, a primeira tag que eu vou explicar aqui. Na verdade, primeiro, né? O que é uma tag? Qual que é o conceito de tag? Tag são as marcações que nós vamos utilizar para marcar, para indicar os elementos do nosso site. Por exemplo, a primeira tag que eu vou ensinar aqui é o H1. H1, ele é a tag que vai marcar o nosso título, ou seja, tudo o que eu escrever aqui dentro, o nosso computador, o nosso código vai interpretar como título, ok? Isso que é o conceito de tag. Nós temos várias tags para inúmeros tipos de coisas. Então vamos começar pela tag H1, o título do nosso site. Como eu já disse, tudo que a gente escrever aqui dentro vai ser interpretado como título. As tags são bem semânticas, né? Ou seja, são bem de significado, vão indicar a semântica de algo, o significado de algo, né? Então a tag H1 serve para nós implementarmos um título, mas o que eu quero focar aqui é a nossa hierarquia de títulos. Mas o que é isso? Bom, se nós chegarmos em qualquer site aí, nós temos um título principal, mas nós podemos ter vários subtítulos dentro desse título e subtítulos dos nossos subtítulos. Então, no nosso HTML nós temos várias tags para marcar esses subtítulos e assim por diante. Por isso que o nosso H1, ele vai por isso que os nossos títulos, né, as nossas tags títulos vão do H1 até o H6. Sendo que quanto maior vai sendo o número, menos importante vai sendo o nosso título. O H1, ele é o título principal do nosso site, ele é o título. Só tem um H1 por página, né? Por exemplo, o nosso título principal do nosso site vai ser programação. Pronto. E aí dentro de programação eu posso ter vários subtítulos. E aí qual tag que eu vou usar para indicar esses subtítulos do H1? Vai ser o H2. Ou seja, ele vai indicar um título, mas um título menos importante ali do H1, que ele pertence ali ao conteúdo do H1, mas é um subtítulo do título, que é o H1. Dentro de programação eu posso ter o subtítulo linguagens. Eu também posso ter um outro H2, um outro subtítulo ferramentas, por exemplo. E quantos subtítulos eu quiser, ok. Mas aí dentro de linguagens, que é um subtítulo, eu posso ter outros subtítulos de linguagens. E qual tag que eu vou usar para colocar esses subtítulos dos subtítulos? O H3. E aí todo o H3 que estiver logo embaixo do H2 vai ser um subtítulo do H2. Lembrando, gente, que tem que estar na ordem, tá? Os subtítulos do linguagem tem que estar logo abaixo ali do linguagem. Os subtítulos de programação tem que estar logo abaixo. Eu posso ter no subtítulo de linguagem HTML. Posso ter aqui, ó. Dar um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V. Aqui, ó, vários subtítulos. Posso ter CSS. Oh, meu Deus. CSS, JavaScript, enfim, o que for. E aqui em ferramentas eu posso ter um subtítulo de ferramentas que pode ser VS Code, que é um tipo de ferramenta, né? Quantos subtítulos eu quiser. E aí, se eu quiser, eu também posso ter um subtítulo do subtítulo HTML. Aí eu vou vir logo embaixo do HTML e vou escrever um H4, entendeu?
um H4, que é o subtítulo do H3 HTML. Escrever o que eu quiser. Aí eu posso ter um H5 desse H4 e posso ter um H6 desse H5. Lembrando que a nossa hierarquia vai só até o H6. Vai de H1 até H6. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem pegar sites aí de exemplos para observarem aí título, subtítulo, subtítulo do subtítulo. E é isso que essas tags aí expressam. Elas são bem importantes na hora de você construir o corpo ali do seu site. Isso daí que é a hierarquia de títulos. Vou apagar esse H4 e H5 aqui para não ficar muito confuso. Então é isso que é a hierarquia de títulos. Agora a próxima tag que vou ensinar aqui é o P, que é a tag que vai indicar um parágrafo. P de parágrafo. Ela é bem simples, é basicamente isso. Aqui dentro, tudo que a gente colocar aqui vai ser um parágrafo. Agora, uma coisa muito útil aqui que eu quero ensinar é o lorem Y. Acho que é Y. Pronto. O que é isso daí que eu acabei de colocar lorem Y? Dá pra ver que é um texto em latim, um texto aleatório. E esse é um texto que a gente usa só de exemplo, de exemplificação. Quando, por exemplo, eu estou ensinando aqui para vocês o que é parágrafo, e eu quero escrever um parágrafo de exemplo, mas para não demorar a escrever numa coisa que eu tirei da minha mente, eu escrevo só um lorem Y, que é um texto de exemplificação que serve de exemplo. Posso escrever quantos lorem Y eu quiser. Para ficar mais real aqui, ó, eu vou escrever, ó, eu tenho H1, o título programação. E aí, debaixo desse título, eu tenho um parágrafo falando sobre o que é programação. Pronto. Aí eu tenho o subtítulo linguagem. Aí eu posso escrever um parágrafo falando sobre o que é uma linguagem de programação. Aí debaixo do H3, do subtítulo HTML, com o subtítulo de linguagem, eu tenho que ter um parágrafo falando sobre o que é HTML. Vocês entenderam? Pronto, isso que é um parágrafo. Então, essa aula aqui já deu uns 7 minutos só para explicar essas duas coisas bem explicadinhas. Então, espero que tenha sido útil para vocês. Então, sigam aí para a nossa 5ª aula, onde eu vou explicar como que a gente pega esse código e faz o nosso computador ler o código e transformá-lo para um arquivo no Google, por exemplo. No caso, um site, ok? Então, é uma aula bem importante. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. E foi isso. Espero que tenha sido útil para vocês.